Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso guia das semanas do Projeto Estatística para Todos, tá? Esse guia agora, então, esse vídeo agora especificamente, a gente vai falar das semanas 6, 7, 8, 9 e 10. Qual é o conteúdo e dar uma visão geral aí sobre cada uma dessas semanas. Lembrando que na descrição do vídeo tem também o link para cada semana, para esse site, enfim, para todo o conteúdo. E sempre que eu for fazendo uma chamada de cada semana, vai aparecendo, evidentemente, os cards para ajudar vocês, para vocês irem tendo esse norteamento aí para cada playlist no YouTube, tá? Legal, então vamos dar uma olhadinha na semana 6, pessoal. O que tem aqui na semana 6, ó? A gente fala na semana 6 ali na trilha de teoria, trilha de Python travada, enquanto não tiver um certo número de visualizações. A gente fala de teorema da probabilidade total, né? Que é super importante, como é que está relacionado com os conceitos da semana 5. A gente dá o exemplo ali num problema de máquinas com defeitos, né? E depois isso ajuda a chegar no teorema de Bayes, que é uma coisa super importante. E a gente mostra uma coisa muito difícil de entender, vamos falar assim, de jeito didático e talvez aí mais simples, que é o teorema de Bayes e a aplicação dele num problema chamado Monty Hall. O que é esse problema de Monty Hall? Era um programa e o apresentador fazia o seguinte: tinham três portas. Uma delas tinha prêmio e outras duas tinham nada, né? Uma prenda. Não era uma prenda, era, era um bode, né? Enfim. Aí o que acontece? Você escolheu uma porta e o apresentador falava o seguinte para você: olha, é o seguinte, eu vou pegar uma das portas aqui que não tem o prêmio e vou abrir. E abria. E aí falava, ó, tá vendo? Essa porta não tem o prêmio. E aí falava pra você assim: vem cá, você quer trocar de porta? E a pergunta é: você trocaria de porta? Sim ou não? E não é. O importante não é o sim ou não, ou por que o sim ou por que não. E é isso que a gente explica nesse vídeo aqui, tá? E depois a gente faz uma generalização do Teorema de Bayes para N eventos. Isso é a semana 6, tá? Teorema de Bayes é bem interessante, pessoal. Recomendo assistir esses vídeos aqui, tá? Depois a gente, na semana 7, pessoal, tem aqui, ó. Lembrando sempre, pessoal, que esses roteiros e textos são PDFs de todo o conteúdo que está em vídeo. Então, se você, ao invés de ficar maratonando o vídeo, quiser clicar aqui, ler, e se te empacar em algum ponto, ou se você anotou, pô, mas aqui eu fiquei com dúvida, vou dar uma olhadinha na aula. Então, tem um material por aula e um material para leitura sem interrupção, digamos assim, né? Mas o material por aula é legal porque eu falo assim, ó, esse conteúdo está na aula tal. Se você teve dúvida, você pode ir lá e assistir, tá? Legal, então o que eu tenho aqui? Ó? Tenho variáveis aleatórias e suas distribuições de probabilidade, tenho a definição ali do que são variáveis aleatórias e a relação do conteúdo das semanas anteriores com isso, que muitas vezes não é bem caracterizado, não é bem explicado. Então aqui a gente faz essa conexão, a gente faz exercícios, inclusive, tá? Para estabelecer bem essas conexões. Então aqui você tem variáveis aleatórias, distribuição de probabilidade e interseção de eventos, é onde a gente vai fazer melhor essa conexão e vai fazer exercício também para fixar isso, tá? Depois na aula 5 a gente fala das propriedades de certas, como é que você calcula a média, né? Variância, certo? De variáveis aleatórias, aí já é uma coisa interessante, né? Depois você fala assim, ok, entendi variáveis aleatórias. Só que o problema é o seguinte: como é que você pode pegar uma tabela de valores e calcular, fazer certas contas de média e variância? Eu mostro passo a passo, tá? Inclusive, isso é interessante para as atividades que vão surgir na trilha de Python. Depois eu tenho variáveis aleatórias, distribuição de probabilidade e propriedades, mais um exercício que é feito à mão e pode ser útil para se você for fazer algum programa em Python. E finalmente eu tenho variáveis aleatórias, distribuição de probabilidades e propriedades mais outro exercício, tá? Na semana 8, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um conceito importante que é fatorial, combinação e aplicações. A gente tem que falar disso porque isso vai ser usado para as distribuições variáveis aleatórias discretas e respectivas distribuições de probabilidade. Falando aí, uma delas, binomial, tá? Que está associado à ruína do apostador, tem até a figurinha da ruína do apostador aqui, e a gente
Mostra passo a passo como é que você pode usar a binomial e por que usar a binomial. Nossa, é um negócio complicado, o binomial tem uma equação difícil. A alternativa a isso seria fazer uma conta que eu mostro aqui, que é muito mais trabalhosa. Enfim, vocês vão ter que assistir a aula para descobrir. Depois eu tenho aqui a distribuição binomial, o formato, e como é que você modifica a média e a variância. Como é que você calcula a média e a variância também da binomial, tá? Depois, na aula 5 a gente fala da distribuição hipergeométrica. Que ela é diferente em relação à binomial, tá? Eu falo da distribuição de Poisson depois. E depois eu falo também da média e da variância da distribuição de Poisson. E como é que você pode, ao invés de usar Poisson, usar binomial. E por que às vezes você usa Poisson? Enfim, vai ter uma discussão legal ali, tá? Na semana 9, pessoal, a gente tem o quê, ó? A gente tem aqui a distribuição normal. Então a gente entra nas variáveis aleatórias contínuas e uma distribuição bastante importante, que é a distribuição normal. Depois a gente mostra como é que você pode fazer certos cálculos relativos à distribuição normal. A probabilidade de que, por exemplo, na normal padrão, um valor esteja entre 0 e 1,95. A gente vai fazendo várias contas aqui. Por que a gente faz vários exercícios desses? Porque dentro da literatura, dentro dos livros didáticos, eles usam muitas tabelas, eles não têm a trilha de Python que a gente tem aqui. Então, para os livros, eles têm que fazer cálculos complicados usando tabelas. As tabelas ajudam a resolver um problema que na aula 1 vocês vão ver qual que é, tá? Na aula 7, pessoal, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma questão do 6 sigma. Oh, o que será que é 6 sigma? Enfim, dá uma olhadinha lá na aula 7. Na aula 8, a gente fala assim, ok, aprendi um monte de coisa de uma normal, chamada normal padrão, que é a normal que usa a variável z, né? É indicado com a letra z. E aí eu consigo ver que eu consigo pegar qualquer distribuição normal numa escala, que é indicado com uma variável x, e que está numa escala qualquer, e consigo passar para a escala da normal padrão, que é o que a gente chama de padronização, tá? E aí tem exercícios, tem aplicações que a gente vai usar ali, e isso vai ficar bem bacana. A gente encerra esses exercícios, aplicações e tudo com dois desafios, eu diria que na aula 12, a questão aqui é, dado um valor z, né? Encontrar uma probabilidade P, que é o contrário do que a gente veio fazendo até a aula 11, que é dado a probabilidade, né, a faixa de probabilidade, encontrar o valor correspondente na escala da variável normal x qualquer, tá? Da normal qualquer. E finalmente eu mostro na aula 13 como é que eu posso aproximar a binomial pela normal. Por quê? Porque a binomial usa, adivinha, fatorial, e fatorial explode. Dependendo do tamanho, dependendo de certas situações, você não consegue calcular binomial, tá? Então você tem que aproximar pela normal. Na semana 10, pessoal, para a gente finalizar aqui, esse vídeo que já está ficando longo, a gente fala do quê? A gente começa a falar de algo importantíssimo para as eleições. Ano que vem é eleições. Oh, meu Deus! Então, isso aqui é um assunto crítico. Crítico no sentido importante, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, por exemplo, estimativa de ponto e intervalo, né? E faz exercícios, exemplos, e a gente chega na questão crucial aqui, que é a estimativa de ponto e intervalo, nível de confiança. Então a gente relaciona com todo o arcabouço da semana 9 e vai estabelecendo níveis de confiança diferentes aqui, como é que isso afeta o intervalo de confiança. E o que é um intervalo de confiança, pessoal? Eu vou resumir aqui um pouco aqui. O que é um intervalo de confiança? Quando eu faço uma pesquisa eleitoral e tem uma margem de erro para mais ou para menos, que é aquela nuvenzinha que aparece em torno do ponto, que é, enfim, o percentual que você acha que cada candidato tem. Então, isso é intervalo de confiança. Entender intervalo de confiança é importante. Senão você não vai entender o que está aparecendo na TV. Ele fala, tem uma nuvenzinha em torno de um ponto. O que é essa nuvenzinha? Vamos entender. Aqui está tudo passo a passo, bem explicadinho. E a gente, inclusive, fala aqui na aula 13 qual que tem que ser o tamanho da sua pesquisa, né? Como é que isso interfere
no erro, na margem de erro. Isso tudo bem explicado, bem interessante, tá? É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próximo vídeo, eu vou finalizar a nossa análise de todo o conteúdo do nosso projeto Estatística para Todos. É isso. Obrigado e espero vocês na próxima aula, então. Um abraço e até lá. Tchau.